Olá, virginianos e virginianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Virgem, para mais uma leitura. Vou começar aqui, virginianos, pela energia que vai influenciar esse período para vocês. E, Virgem, a energia em si, ela se refere a tudo aquilo que vai transcender na sua vida. Só que é importante observar como você vem agindo ou reagindo sobre as situações, em qual fase você se considera nesse momento. Quando você olha a sua vida, você se coloca numa fase boa, numa fase tranquila, mesmo sendo desafiadora, mas está tudo indo muito bem? Ou você enxerga a sua vida de uma forma negativa? Porque é a partir disso que vai se transcender algumas coisas. Se você tiver numa boa energia, essa energia aqui é basicamente assim: eu não preciso entender tudo para confiar em alguma situação ou para seguir em frente. Eu só preciso fazer acontecer, eu só preciso fazer valer a pena. Então, se hoje você vê que a sua vida está negativa, você não precisa ficar buscando lá fora por que que isso está acontecendo. Por que que você se sente dessa maneira? Você tem que olhar para dentro de si e começar a fazer meio que uma reforma para você melhorar a sua vida e não passar a vida toda tentando entender por que que isso deu errado, ou por que que isso aconteceu dessa forma. Não. Mas para olhar para dentro de si e falar, eu não me permito mais ficar nesse tipo de situação. Eu vou reagir, porque eu preciso elevar, eu preciso transcender de alguma forma. Se você está numa vida melhor, você já está um passo à frente dos outros. Só que só pensar positivo e não ter atitude não funciona. Então, você tem a possibilidade de transcender sua vida para algo muito melhor do que aparentemente já esteja, mas que você vai precisar tomar algum tipo de atitude aqui. Então, essa energia, ela vem para vocês nesse sentido. Vamos com uma energia complementar aqui, Virgem. Uma energia complementar para vocês. E na energia complementar, fala a respeito das situações que chegam ali no momento importuno. É como se não houvesse tempo, touro, para você pensar em algo ou para você planejar algo. É como se chegasse uma informação ou chegasse uma situação que você precisasse ali resolvê-la, talvez até de uma maneira rápida, ou você precisasse resolver isso com uma certa urgência, ou às vezes sair do seu espaço para ir até um outro, porque existe essa questão de movimentação aqui, mas acontece no momento importuno. Então, quando essas informações chegam, talvez chegam no momento que você está faltando alguma coisa. Vou colocar um exemplo para ficar mais simples o entendimento. Alguém ficou doente e precisa ser levado ao hospital. E aí alguém vem correndo para você. Virgem, leva o pai ou a mãe no hospital. Só que essa pessoa ela vem no momento importuno. Qual que seria esse momento importuno? Talvez seja um momento que você deixou seu carro no mecânico. Talvez seja um momento que você emprestou seu carro para alguém. Então você não tem aquele veículo ali, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. Então imagine só que chega uma informação, uma mensagem no momento que você não vai poder, ou você não tem algo ali para poder contribuir com aquilo, mas você não vai nem ter tempo de planejar. É como se você precisasse agir de uma maneira imediata aqui. Vamos ver, Virgem, qual que está sendo o desafio de vocês para esse período. O que está sendo desafiador para vocês?
Bom, o que está sendo desafiador aqui, Virgem, está relacionado com escolhas, né, com decisões, então isso se liga muito com essa energia complementar. Chega uma coisa muito rápido, não tenho como contribuir naquele momento, mas eu não consigo planejar, então eu preciso escolher um caminho, eu preciso tomar uma decisão. E pode ser que você se sinta desafiado aqui, porque você faz uma escolha, mas depois você fica se questionando se você fez a coisa certa, né? E pode até, às vezes, vir um sentimento de culpa, dependendo da situação. Fala sobre pequenos bloqueios, né? Então, às vezes aparece uma situação que você enxerga como uma situação assim complicada no momento, mas você se dá conta que dá para ser superado, dá para ser resolvido de alguma forma. E tem algo relacionado a uma oportunidade de trabalho aqui também que você pode considerar desafiador ou desafiadora, pelo fato de haver algumas exigências ou carga horária ou alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Isso aqui também pode ser assim, chega você recebe uma ligação, uma mensagem, alguém pede para você fazer alguma coisa e você às vezes está longe daquele local, ou às vezes você está no trabalho. Mas vamos entender mais. Aqui, Virgem, fala sobre uma desestrutura. Fala sobre queda, rompimento. Logo em seguida vem uma paralisação. Isso aqui pode tanto se tratar de alguma coisa que cai, alguma estrutura que cai, porque eu não estou falando de estrutura, uma coisa que você construiu, está construindo na sua vida. Eu me refiro a alguma estrutura de fato. Pode ser alguma coisa relacionada a edifício, pode ser que você estava fazendo um projeto, às vezes você trabalha com isso e de repente, por causa de algum fator externo, a estrutura caiu, ou um muro caiu, alguma coisa nesse sentido. Ou pode representar a queda de alguém de um lugar, porque realmente fala que após uma desestrutura existe uma paralisação aqui. Como se algo caísse e parasse ali, e a única coisa que se pode ser feita aqui é fazer uma escolha para ver como que isso vai ser resolvido. Vocês podem estar lidando com alguém de fogo, Áries, Leão, Sagitário, pode ser alguém de Escorpião também. Parece que as coisas elas parecem meio confusas. Ou quando você recebe essa notícia ou essa informação, é como se você não quisesse acreditar, ou como se você não aceitasse que isso aconteceu. Então, assim, aqui pode tanto representar, às vezes você pediu para construir algo na sua casa, aconteceu alguma coisa, às vezes fala sobre desastre natural também, e aí, sei lá, entrou água em casa, caiu um muro, quebrou alguma coisa. Só que não precisa ser, Virgem, necessariamente algo seu, porque eu sinto que tem uma outra pessoa envolvida e essa pessoa é portadora da informação. No entanto, que quando você recebe essa informação, você fica em negação. Agora, se você está levando uma informação para alguém, provavelmente uma energia feminina, essa energia ela fica em negação. É como se ela não acreditasse que isso está acontecendo. Ou que isso aconteceu. Virgem, entenda uma coisa. Por mais que no momento que isso aconteça, você não entenda o porquê, você não encontra respostas. Poxa, eu gastei um valor aqui para melhorar essa questão aqui na minha casa. Só que você às vezes não consegue controlar o externo. Às vezes você não consegue controlar você não, na verdade ninguém consegue, né? Controlar a chuva,
ninguém consegue controlar os ventos, ninguém consegue controlar a água. De repente deu uma chuva, uma ventania e alguma coisa caiu, um muro caiu, alguma coisa nesse sentido. E aí alguém te informa, olha, caiu aqui e tal. Eu entendo que naquele momento você vai se preocupar, que é totalmente natural, você vai ficar incrédulo, você vai falar, não acredito que isso aconteceu, mas isso aconteceu porque não foi feito uma verificação correta, não foi analisado as coisas direito, ou não foi cuidado ou tratado disso da forma certa. Então ia chegar um certo momento que isso poderia vir a acontecer. Né? Então, assim, o meu carro vive fazendo barulho estranho, só que eu fico postergando levar meu veículo no mecânico. No momento ali que eu estou indo trabalhar, no meio da estrada, meu carro quebra, não funciona. E aí você pode pensar, é um karma, meu carro parou, mas na verdade, a energia aqui que vem não fala a respeito de algo que você tem controle, tá? Então, se for uma questão externa, alguma coisa vindo do externo, vento, chuva, alguma coisa desse sentido, você não tem controle sobre isso. Mas você tinha algum cuidado a ser tomado. Então, talvez antes de sair de casa você não fechou a janela. Se você construiu algo, você não verificou, talvez você não acompanhou a obra, ou se você trabalha com isso, você não acompanhou a obra dos outros, né, que estavam trabalhando para você, ou se você trabalhava junto, alguma coisa passou despercebido. Porque isso fala de coisas que foram feitas ou que foram tratadas de qualquer jeito e que não foi se dado uma devida importância. Então, poxa, eu sei que vai chover hoje, mas eu saí de casa, eu vi eu deixando a janela de casa aberta. Eu contratei ali um profissional para construir algo, mas eu já ouvi relatos de que ele é um profissional enrolado, que ele é um profissional que demora para entregar as coisas, que ele é um profissional que não trabalha com bom material para ser usado. Aqui é muito aquela história do barato custa caro. Eu tentei pagar barato demais numa coisa e isso está me custando mais caro agora. Ou se isso está relacionado a alguém que vocês estão lidando, eu tenho energia de peixes também, escorpião, Áries, leão, sagitário. Assim, a pessoa não deu o valor que devia na situação, ou não cuidou de alguém como deveria ter cuidado. E alguém, assim, você já sabia que ali já não tinha responsabilidade, ou você já sabia ali o jeito que essa pessoa era. E agora tem que arcar com as consequências. E veja só, isso já aconteceu no passado. Né? Ou foi pelas mesmas motivações passadas. Então, isso aqui é uma coisa que já aconteceu no passado, essa desestrutura. E quando eu falo no passado, eu me refiro ao ano, pode ser até o ano de 2024, assim, o ano de 2024, o ano de 2025 está muito em evidência, não é um passado tão distante. E pode estar acontecendo de novo agora, e que isso está relacionado com bens materiais ou estabilidade, ou aquilo que você acreditava que era estável e seguro para você. Pode estar lidando com touro, virgem ou capricórnio, mas eu realmente sinto, virgem, que parece que alguém vai vir com essa informação para você e você que vai ficar incrédulo ou incrédula com o que aconteceu. Você não está acreditando nisso. Você não está acreditando que aconteceu isso, que essa pessoa fez isso, que isso aconteceu, porque você enxerga isso como algo. É como se você até estivesse dizendo, parece que isso foi coisa do maligno, parece que isso foi coisa do inimigo, parece que isso aí foi uma coisa ruim espiritual. Você não enxerga isso como uma forma positiva.
E eu sinto que realmente aqui, a partir disso, isso te gera algum tipo de insegurança, você fica com medo de alguma coisa. Mas aqui alguém ficava muito em cima do muro, e esse ficar em cima do muro que resultou também no que está acontecendo agora. Não vou nem para um lado nem para o outro, nem resolvo nem resolvo. Vou só empurrando a situação. Tem energia de Capricórnio, peixes aqui. Eu sinto como se houvesse visitas, como se alguém tivesse indo visitar uma outra pessoa para prestar solidariedade, para prestar algum tipo de contribuição, ou você está indo junto com alguém prestar esse tipo de conforto ou colaboração para alguém. E é como se a partir disso alguém tivesse que buscar, assim, passar a buscar um sentido ou buscar opções novas ou diferentes aqui para seguir em frente. Aqui também pode falar de gravidez, mas no sentido da gravidez aqui tá tudo ok, não vejo que exista um problema. Me refiro assim, não vejo que exista alguma coisa ruim acontecendo com a mãe, com o pai ou com o bebê, não vejo que, né, só fala assim que vem notícias na família em relação à gravidez aqui, algo que é descoberto. Mas alguém vai se dar conta de que não pode mais deixar as coisas passar do ponto, passar do limite aqui. Virgem, eu sinto que vocês estão lidando com uma situação, como eu falei, vocês recebem uma informação, vocês ficam incrédulos, mas algo vai precisar ser feito aqui. Pode ser que você não tenha como contribuir com a situação, mas você vai tomar um caminho, uma escolha para tentar ajudar ou tentar resolver o problema aqui. O que o espiritual tem a dizer sobre toda essa situação? Espiritualidade, o que vocês dizem para os virginianos e virginianas sobre a situação? A espiritualidade, Virgem, vem dizendo assim, que eles darão a você todo o suporte que você precisa diante as suas emoções e aquilo que você estiver sentindo a partir do momento que isso aconteça. E que eles vão respeitar o seu tempo, eles vão buscar locais ou pessoas ou situações onde você pode vir, né, a se sentir protegido, a se sentir seguro ou segura. Eu creio que a espiritualidade aqui, ela quer que você saiba que vocês não estarão sozinhos e que eles vão, lá no cantinho deles, dar um jeito de as coisas serem mais leves para vocês. Ou de que a coisa realmente não ultrapasse do limite aqui. É isso, Virgem. Fiquem em paz e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.